Olha só, Tarcísio pede ao STF autorização para Bolsonaro negociar com Trump nos Estados Unidos. O Tarcísio, governador de São Paulo, virou motivo de chacota, motivo de piada, por ele achar que teria a capacidade de resolver questões exteriores, questões externas, né? E ele não é ninguém nesse âmbito, tanto quanto eu, você ou qualquer um. Ele não é ninguém para ir pedir ao STF para liberar o Bolsonaro, ou seja, ele está ajudando na fuga do Bolsonaro. É claro que ele não vai negociar coisa nenhuma, né? Ele está querendo ajudar o Bolsonaro a dar fuga. E antes de começar a fazer a leitura desse tema sobre o Tarcísio, eu só queria falar uma coisa. Eu estou quase desistindo de falar sobre política aqui nesse canal. Eu não vou desistir do canal jamais, enquanto eu estiver vivo. Eu não vou parar o canal. Mas eu estou pensando seriamente em parar de falar de política ou geopolítica. Porque, assim, a gente faz um trabalho sério aqui, combativo, eu boto a cara, já dei vários furos de reportagem, já cantei várias bolas aqui do que ia acontecer e as coisas acabaram acontecendo e ninguém da esquerda me deu crédito por isso. Ninguém da esquerda foi lá e me ajudar a compartilhar o vídeo, falar, ó o canal do Scud, pô, o cara tá há 11 meses denunciando o Eduardo Bananinha, o que ele tá fazendo ali, né? Já tava pedindo a prisão do Bananinha. Vamos dar uma moral para esse cara, o cara é de esquerda, o cara é de esquerda raiz, entendeu? Eu sou a favor da união das esquerdas. E a plataforma, por eu ter falado de certos assuntos, né, em relação ao Oriente Médio, a ideologia política, etc., do genocídio, etc., o YouTube me pune, né, acaba me punindo. Sabe quantas visualizações? Eu já cheguei a ter 10 mil, 15 mil visualizações por vídeo, oscilando sempre, né? Cheguei a 60 mil visualizações, viralizou. Sabe quanto ultimamente o YouTube tem botado o teto de visualizações no meu canal? No máximo 50 visualizações, 100 visualizações. Hoje meu canal, como punição da plataforma, ele me bota no shadow ban. Meu último vídeo deu 15 visualizações. Os vídeos que eu mais falo de coisas mais sérias aqui no canal são os vídeos que têm menos visualizações. Quando eu falo de treta, de debate, minhas análises e tal sobre, né, outras coisas, as visualizações são um pouco melhores. Mas quando eu falo de coisas sérias, né? Então, assim, eu não estou nem culpando o pessoal que me assiste. Não é isso. Eu estou falando que a plataforma está me punindo de uma forma vil, né? E covarde, né? Ditatorial. Então, eu preciso que vocês me ajudem a combater essa censura aqui. Parem de ficar financiando somente 5 canais grandes que já estão muito bem de vida financeiramente falando. Ajudem outros canais de esquerda a crescer. A gente pede isso todo dia, vários canais de esquerda falam isso. Eu só nesse mês, em 2 meses, os 5 melhores canais do YouTube progressistas de esquerda desistiram. O YouTube foi lá e derrubou. Então eu peço a ajuda de vocês, por favor. Desculpa o meu desabafo, mas isso desanima muito, sabe? Desanima muito. A gente quer que mais pessoas vejam os vídeos,
tem um longo alcance, sabe? Eu não estou aqui para falar somente para 5 pessoas, 10 pessoas. Nem no começo desse canal as visualizações eram tão baixas. Entendeu? A esquerda, ela não se ajuda, cara. É impressionante isso. Eu não estou falando de vocês que sempre me acompanharam aqui, do público fiel, do público que dá engajamento, comenta, participa dos vídeos, do diálogo comigo. Eu respondo nos comentários, eu consigo interagir, certo? Eu não trato vocês como só visualizações, eu trato vocês como seres humanos, diferente dos canais cirandeiros, comerciais, né, que não tem uma aproximação com o público, certo? Então, chega de falar de mim, não estou aqui para falar desse canal, vamos ao que interessa. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, solicitou ao ministro do STF autorização para que o presidente Bolsonaro viajasse aos Estados Unidos, visando se reunir com o presidente norte-americano Donald Trump. O propósito dessa viagem seria discutir com Trump a redução de tarifas impostas no Brasil, que poderia impactar negativamente setores econômicos do estado de São Paulo. E o agro. Quem está perdendo com isso é o agro. Agora o Tarcísio vai ter que se decidir, ou ele fecha com o Bolsonaro e perde a grana, né, o tutu, ou ele fecha com e perde com os empresários, ou ele fecha com os políticos, né, ou ele abandone o Bolsonaro e tenha alguma chance por outro lado, né? Então ele está meio que numa encruzilhada. Agora, quem ele pensa que é para discutir, né? É surreal isso, é surreal. E ainda tem a cara de pau de falar que vai negociar, que é para o Bolsonaro negociar. Quem é o Bolsonaro? Ex-presidente Bolsonaro é só um ex-presidente. O Bolsonaro, ele não tem cargo político atual, ele não pode negociar. Estamos falando da nossa soberania brasileira, a gente está falando da chantagem do Trump. A gente está falando de uma coisa que o Bananinha fez, né, como todo bom bandido, né, faz, sequestrar, tentar atacar a nossa soberania, as nossas leis, mexer na legislação brasileira, tudo isso para salvar o Bolsonaro. Certo? E ainda vem esse cara de pau do Tarcísio, de querer tentar convencer o STF para livrar o Bolsonaro, para anistiar o Bolsonaro. Quer dizer, isso não existe. Isso não existe. Então, para os magistrados, além de ser considerada injusta não, inusitada, ridícula, é uma piada, né? Anedota. A ideia implica riscos à segurança jurídica do país, uma vez que Bolsonaro teve seu passaporte apreendido e, portanto, está impedido de deixar o Brasil. A principal preocupação dos ministros era o receio que o Bolsonaro procurasse um asilo político nos Estados Unidos ou em alguma embaixada e que configuraria uma fuga, né, das autoridades brasileiras. Você vê como é que o Tarcísio está louco. Está louco. É infundado isso. É motivo de piada. A proposta de negociação internacional envolvendo Bolsonaro foi vista como inadequada, uma vez que ele não ocupa mais cargo oficial. Foi o que eu falei aqui anteriormente. Não tem legitimidade para representar o Brasil em discussões externas, diplomáticas. Ex-presidentes não podem interferir nesse tipo de negociação. Bom, e para finalizar, eu agora estou experimentando fazer vídeos mais curtos, tá? Vídeos de meia hora não estão gerando visualizações e é mais cômodo, né, fazer vídeos mais curtos, porque a gente foca mais de um determinado assunto, né? Então, para quem não está sabendo o que está acontecendo, que eu fiz o último vídeo, que deu
15 visualizações. Eu nunca tive visualizações tão baixas assim. A medida, o Trump anunciou na última quarta-feira a imposição de tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras dos Estados Unidos. E o Lula falou, né, que vai taxar de volta os Estados Unidos. Tá? Ele não arregou como a extrema-direita está falando aí. A extrema-direita, ela se baseia na esquizofrenia, ela não se baseia na realidade. Né? A medida foi formalizada em uma carta ao Lula, no qual Trump e o STF, no qual Trump critica o STF e o tratamento dado ao Bolsonaro, considerando o julgamento como uma vergonha internacional. É um bandido querendo livrar o outro bandido, né? O Trump queimou o filme dele nos Estados Unidos. Tem vários, a Hillary Clinton, várias pessoas lá, Hillary Clinton não, agora eu esqueci o nome, vários políticos lá já estão tratando isso como uma possível impeachment, né? Uma possível tentativa de tentar fazer um impeachment contra o Trump. Então ele queimou o filme dele lá. Aqui os bolsonaros podem estar dando um tiro no pé. Isso vai favorecer mais ao Lula e mais à esquerda. Eduardo Bananinha lá, né, fazendo o que ele fez, está cavando a sua própria cova, né, penal, que eu estou falando, né, penal. E agora a justiça brasileira, o STF, a PGR estão tentando fazer com que a prisão do Eduardo Bananinha seja, a prisão preventiva seja formalizada, né? Vide aí o PT, várias pessoas aí, vários políticos institucionais, né? Pedindo ao STF a prisão do Bolsonaro preventiva, né? E a prisão do filho dele, Eduardo Bolsonaro, por estarem fazendo esses crimes de lesa pátria, essa traição à pátria, né? E é isso. E o Lula respondeu ao Trump. Ele falou: aqui a gente tem soberania. Aqui vocês não vão mandar nas nossas autoridades, vocês não vão mandar na nossa legislação, interferir no nosso Supremo. Bolsonaro cometeu crimes e ele vai ter que arcar com isso, sobre a forma da lei. Só isso. Esse papinho de perseguição política, esse papinho aí dos trumpistas aí, é furada, isso aí não cola. Isso aí é um bandido desesperado. E tem mais, isso não vai interferir no julgamento do Bolsonaro, espero que não. E eu gostei do Lula malvadão, do Lula anti-imperialista, é isso aí. Tá? Eu quero lembrar a vocês que poucos canais, os mais combativos aqui do YouTube, chegaram a apoiar o meu canal, chegaram a compartilhar o canal. Um deles é o Eduardo Lima, Anti-Imperialismo. Gratidão, né? Agradeço demais. Parece que o YouTube não está entregando meus vídeos. Vamos ver se, caso eu consiga postar todo dia, eu consiga recuperar esses algoritmos, né? E lembrando também que daqui a uma semana, mais ou menos, o Gonê da PGR já vai pedir a condenação de Jair Bolsonaro. Eu sou Scud, obrigado por assistir. Mantenha esse canal pelo Pix, só quem puder contribuir. Eu vou deixar o Pix na descrição. Sua inscrição é muito importante, se inscreva no canal. Comente aí embaixo o que você acha, eu sempre vou interagir. Tamo junto na luta, valeu, falou.